Vou atender agora a Maria Cecília, lá do Canadá. Olha, está longe essa daqui. Padre Fábio, é com imenso prazer que lhe escrevo. Sou Maria Cecília Dantas Maquino e atualmente resido com toda a minha família em Edmonton, capital do estado de Alberta, no Canadá. O motivo maior pelo qual estou escrevendo é que eu gostaria que você me esclarecesse melhor o seu ponto de vista como padre num trecho de seu livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta. No final da página 122, você nos relata o seguinte: recordo-me que durante o velório as pessoas tentavam nos consolar com frases feitas. Deus sabe o que faz. Chegou a hora dela. Deus sabe mesmo, quem não sabe somos nós. Chegou a hora coisa nenhuma. A vida e a morte estão em nossas mãos. Perdoe-me a ignorância, padre, mas fiquei arrasada quando li isso. De todas as literaturas que já li até hoje, essa foi a minha segunda maior indagação. De fato, nos é passado e transmitido vários costumes através de nossos familiares. Cresci ouvindo isso. Nunca duvidei de que a vida e a morte estariam nas mãos de Deus, Ele que tomaria as decisões, jamais nas mãos dos homens. Sempre acreditei na presença divina como mantenedora de tudo, respeitando o livre-arbítrio humano, mas tendo a decisão final. Sentindo-me abandonada, entre aspas, por Deus, estarei à mercê da humanidade, principalmente na hora de minha morte? Você poderia me ajudar a entender melhor isso? Essa é uma questão muito delicada. Muito obrigado pela sua atenção. Fico no aguardo de sua resposta, se é possível, pois sei que tem uma agenda apertada e o tempo curto. Muito obrigado, Maria Cecília. Minha filha, o livro que você fala é este aqui, para quem não sabe. Esse é o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que foi lançado aqui há 2 anos. E esta parte que a Maria ali cita é o momento que eu falo da morte da minha irmã. A minha irmã morreu de maneira muito trágica e ela morreu por causa de um acidente. Ela estava viajando de ônibus e o ônibus tombou e estava sendo transportado aqui nesse bagageiro que fica em cima, né? Um material de aço muito pesado que deveria ter sido despachado no bagageiro. E ao tombar o ônibus, foi um acidente simples, não muito complicado, aquela barra de aço caiu e esmagou a minha irmã. E aí eu digo que a minha irmã morreu porque alguém não cumpriu a responsabilidade. Não é nenhum problema a gente pensar isso, minha filha. Isso não vai gerar orfandade em você. Só que nós precisamos compreender que a proteção de Deus esbarra o tempo todo na liberdade humana. Você mesmo disse, no seu e-mail você já se responde. Será que a liberdade humana prevalece sobre a vontade de Deus? Aí você pergunta, padre, eu sempre acreditei que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas que em última instância prevalece a vontade dele. Como é que você pode me explicar que nós, tendo livre-arbítrio, iria prevalecer a vontade de Deus? Então não é livre-arbítrio. Veja bem, toda vez que nós ferimos a vida, naquele momento ali, quando alguém não teve a responsabilidade de colocar aquela peça no lugar certo, isto é, no bagageiro, e ao permitir que aquela peça fosse transportada no lugar para o qual não era preparado para ser transportada aquela peça pesada, nós começamos a ferir o bom senso. Não é assim? Quando eu coloco o meu carro numa alta velocidade pela estrada, eu começo a colocar em risco a vontade de Deus para a minha vida, é que eu viva e que eu morra de velho. Quando eu começo a pegar uma arma e atirar nas pessoas e viver de maneira irresponsável, eu começo a ferir esta vontade de Deus para a vida. A vontade de Deus, Maria Cecília, para a vida é uma só, é o bem. Deus não quer a morte trágica, Deus não quer o assassinato, Deus não quer o sequestro. Eu não posso, mesmo que eu queira retirar da minha vida o peso, mesmo que eu queira retirar o peso do outro para dar um consolo para ele, dizer, olha, sua filha está sequestrada, vamos acreditar nisso, uma vontade de Deus. Não. Deus não é este monstro que muitas vezes nós dizemos ser. Na tentativa de responder aos nossos conflitos e dilemas humanos, nós criamos Deus um monstro, fazemos dele um monstro. E Deus não é este monstro. Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu prefiro ter que conviver com a dureza da morte da minha irmã, a ter que consolar-me
com essa história de que Deus quis que ela fosse embora. Minha irmã morreu antes da hora, sim. E não é nenhum problema. Isso não é um atentado à proteção de Deus. Porque a vida humana passa o tempo todo pela experiência da liberdade. E Deus não pode interferir nisso. Aí você pode dizer, padre, mas então, como é que nós vamos entender essa ação de Deus? A ação de Deus é sempre para que ocorra o bem, a bondade. Quando nós não conseguimos corresponder a esta ação, as tragédias acontecem. E é bom que a gente pense assim, sabe por quê? A gente amadurece, Maria Cecília. Retira esta culpa das costas de Deus e a gente assume um pouco mais a responsabilidade de tornar a vida melhor. Veja aí se na sua história também não tem alguma coisa desarrumada que pode causar um acidente. Preste atenção na sua vida. Se também você não está correndo riscos, se você também não está se arriscando demais. Preste atenção naquilo que você está escolhendo para você hoje. Pode ser que tenha uma peça desencaixada aí que esteja prestes a provocar uma tragédia. Haja enquanto é tempo. Porque essa ação qualificada, ela glorifica a ação de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus nos ama. Eu não tenho dúvida que Deus ama você. E Ele quer a sua vida. Ele quer a sua saúde. Agora você tem que fazer a sua parte. Comendo direitinho, dormindo direitinho, fazendo uma atividade física, buscando na sua vida uma maneira de corroborar esse desejo de Deus. Isso é, cooperar para que Deus possa fazer o bem acontecer na sua história. Muito obrigado pelo carinho, pela sua companhia, pela sua presença. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.